Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas, aguardando as informações de mercado. O fechamento lá na Bolsa de Chicago foi positivo e com altas até expressivas aí nos principais vencimentos. A gente teve o maio subindo mais de 16 pontos, se consolidando ali na casa dos 15 dólares, fechou hoje a 15,22. Um julho chegando nos 15 dólares, quase 20 de alta hoje. O setembro ainda ali nos 13 dólares, mais 15 pontos a mais do que na última sexta-feira, fechando hoje a 13,63. A gente vai conversar agora com o Eduardo Vanin, lá da Agrinvest, para entender essa movimentação, o que fez o mercado trabalhar de forma positiva. Será que a gente está num novo momento da soja? Temos uma tendência diferenciada aí para os preços? Eduardo Vanin, seja bem-vindo, meu caro. O que você está vendo em Chicago? Tudo bem, Alexander? Boa tarde a todos. Bom, boa tarde, Maninho. Semana passada, baita alta aí para soja, recuperou bem. Isso vale para Chicago, não para soja em reais aqui no Brasil. Então vale ressaltar isso. Aqui no Brasil nós tivemos uma queda no prêmio. Chicago subiu maio 77 centavos por bushel na semana passada. O prêmio caiu 20 centavos aqui no Brasil na semana e o câmbio esborrachou 3,5%. Mesmo assim, a soja até teve uma recuperação de R$2 por saca. Então, só lembrando, o que a gente vive hoje, qual o cenário? A soja brasileira caiu R$25 por saca, não na semana passada, na anterior. Semana passada recuperou uns R$2, R$3. Ainda temos uma soja com uma queda acumulada bastante grande para a soja, safra velha e safra nova. E esse é o cenário. Agora, quando a gente fala só de Chicago, safra velha americana, aí nós tivemos um número sexta-feira que ajuda a montar esse quebra-cabeça. E o estoque americano, no dia 1º de março, ele é baixo, ele até ficou um pouco abaixo do mercado que o mercado esperava. E o principal, onde que está esse estoque de mais ou menos 42 milhões de toneladas? 45% está na mão do produtor. No ano passado era 38%. Quer dizer que o produtor americano vendeu menos. E quer dizer também que a indústria americana comprou menos, está menos coberta. No caso é muito parecido com o Brasil hoje. O produtor brasileiro não vendeu. Uma indústria nacional menos coberta que o ano passado, só que qual a diferença? A diferença é que, no caso dos Estados Unidos, eles estão agora na segunda etapa da temporada, entrando na sua entre-safra. O Brasil está na safra. E aí o comportamento dos prêmios locais é bem diferente, bem distinto. No caso dos bases americanos, a tendência vai ser de valorização, porque a indústria americana vai ter que se cobrir e para ela fazer isso, ela vai ter que arrancar a soja da mão do produtor. Para isso acontecer, ele vai ter que subir o basis local. E aí, claro, isso sustenta a Bolsa de Chicago, porque só lembrando, no caso dos Estados Unidos, lá os contratos futuros têm entrega física. Se eu sou uma indústria americana, não consigo comprar soja, ou a soja que estão me ofertando está muito cara, eu vou comprar na bolsa e vou para a entrega. Aí acaba uma coisa convergindo com a outra. Portanto, o maio e o julho na Bolsa de Chicago vão refletir muito esse cenário de aperto americano dos estoques de soja. Agora, setembro ou segundo semestre em diante é diferente? Ou ainda assim dá para dizer que tem um cenário sustentado aí para os preços? Bom, aí nós vamos para a construção do tamanho da safra americana e a gente teve nós tivemos a primeira informação desse capítulo que chama Mercado Climático Americano, que é a intenção. A intenção mostra que no caso da soja a área vai ser igual. Aí o mercado vai chegar à seguinte conclusão: pomba, a área igual não dá, tem que ser maior. Aí o mercado pode começar a puxar o novembro, safra nova americana, para incentivar o produtor americano a plantar mais. Isso provavelmente vai acontecer. Bom, hoje já temos aí, deixa eu espichar aqui meu pescoção. Hoje novembro fechou com uma alta de 12 centavos, menor do que os curtos, mas é uma alta boa. E aí esse é o papel do mercado agora. E nesse capítulo chamado Mercado Climático, eu dividiria em 3 etapas. Intenção é o que tivemos agora.
Segundo, execução. E o terceiro, desenvolvimento e definição da produtividade. Eu diria, como eu sempre falo, o segundo é o mais importante, que é a execução. E a execução, ela depende muito do clima agora, primeiro para o milho, agora em abril e maio, e ao longo de maio e junho para a soja. Muito bem, 2 momentos então para Chicago, mas aparentemente, pelo que você trouxe para a gente, momentos mais positivos para preços então, Eduardo. Exatamente, o produtor tem que aproveitar, especialmente aqueles que perderam o time da venda, da safra velha e da safra nova, para ficar de olho nesse momento e acompanhar o clima americano, porque é esse o fundamento que pode trazer o bushel mais para cima, a especulação, quem sabe até de uma área até menor, se o clima não colaborar, igual o ano passado. Se vocês lembrarem, o ano passado, o produtor americano falou assim, no dia 31 de março, eu vou plantar 91 milhões de acres de soja. No final das contas, deu 87,4, que é a área que vai se repetir esse ano. Quer dizer, muito menor. Motivo? Atraso de plantio e depois um clima muito quente, muito seco durante julho e agosto, e aí o produtor foi reduzindo, plantando menos do que ele gostaria de ter plantado. Muito bem. Essa é a tendência de Chicago, mas você mesmo falou que existe uma diferenciação em relação ao que está acontecendo aqui no Brasil. Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê um mercado que pegou carona nessa alta em Chicago, que parou de pressionar prêmios, mas que ainda vê a sua diferença de preço sendo balizada aí pelo dólar, certo, Vanin? Ah, sim. Câmbio, eu não vou falar muito do câmbio aqui, que aí é igual jogar búzios, tá bom? Então, pode dar uma coisa, pode dar outra. E agora, eu vou falar do seguinte. Só voltando um pouquinho ali no plantio americano, o que a gente tem que prestar atenção? É essa capacidade do produtor americano plantar. No ano passado, nós tivemos a presença do Laninha e uma primavera muito chuvosa, muito fria, solos frios, solos congelados, essa coisa toda. Esse ano, como é que tá? Agora, eu acabei de rodar o mapa da tarde, e aí ele mostra o seguinte, que nesses próximos dias vai ter neve de novo no norte dos Estados Unidos. Parece que vai dar 1 metro de neve aí. Quer dizer, Dakotas e Minnesota, mesma coisa do ano passado. Muito frio, aquela coisa toda. E no caso do milho, são essas regiões que tem que plantar mais rápido. Porque o seguro agrícola tem uma cobertura mais curta, em termos de janela. Portanto, vamos ter essa especulação. Agora, os mapas também estão mostrando que depois dessa friaca que vai dar agora, vai começar a subir a temperatura. Isso no ano passado não aconteceu. Ano passado foi frio, abril todo, muita chuva, muita neve, maio entrou da mesma forma e foi aquela bagunça e reduziu a área do milho e da soja. Esse ano tem essa neve agora, tem um frio, mas vai esquentando, é o que os mapas mostram para os próximos 15 dias. Temperaturas podem chegar ali 23, até 26 graus no meio oeste, na máxima do dia. Temperatura bem razoável. E aí vai dar condição para plantar. O ponto é que vai chover muito também, em solos que já estão encharcados, que é o leste do cinturão e o delta. Mas é um cenário melhor para plantio do que o ano passado. Ou seja, a expectativa de produção e produtividade também melhora diante desse quadro, olhando o clima, basicamente. Se o produtor americano conseguir plantar dentro da janela, é isso aí. Boa. É isso aí. E aí, como eu falei, esse ano está menos ruim que no ano passado, quando a gente fala de condição para plantar, que seria temperatura de solo e temperatura e chuva, enfim. Boa. Tá melhor. Muito bem, mas de qualquer forma, volatilidade vai estar presente ainda no mercado climático americano, né? Vai estar presente, mas o produtor que está ouvindo aí tem que ter em mente que essa etapa que eu falei, execução, é a mais importante, porque se o mercado, em algum momento, nesses próximos 2 meses, chegar à conclusão de que o produtor americano vai conseguir plantar toda a área que ele disse que ia plantar, tanto milho quanto soja, aí o mercado entra num outro estágio que é já chamado de pré-colheita.
Podemos ter especulação lá em agosto? Pode, só que igual no passado. Até teve a especulação, porém nunca voltou mais no nível que eram os preços em junho, quando havia a especulação do tamanho da área. É o tamanho da área que é o mais importante. Tá. Só que daí tem um outro fator aí que a gente precisa levar em consideração, e você já tinha alertado para a gente aqui no Notícias Agrícolas, que é adiamento das vendas aqui no Brasil e carregamento dessas vendas para o segundo semestre. Diante de uma safra cheia ou não nos Estados Unidos, a gente teoricamente teria a concorrência ainda da safra brasileira. Isso é ruim para os preços em Chicago, certo? Exatamente. Não agora, porque agora a questão é a produção. Uhum. Mas, uma vez definida a produção, seja 120 milhões, 121 ou 116 milhões, aí os Estados Unidos vai precisar construir o seu programa de exportação. E só vou falar que, nesse momento, as vendas antecipadas para a safra nova estão em 1.800.000 toneladas. No ano passado, nessa mesma época, 7.500.000 toneladas. Muito menor esse ano. Vendas antecipadas para a safra nova americana. Bem menor. Mas alguém pode falar, é que o produtor não vendeu. Sim, mas não é esse o gatilho das vendas antecipadas, não é o produtor. O gatilho das vendas antecipadas são as tradings, que tem que construir um programa. Imagina, você é dono de barcaças, terminais de exportação lá no Golfo, etc. e tal. Você tem que ocupar, você tem que movimentar isso tudo. Você não pode simplesmente esperar o produtor vender para daí você começar a movimentar. E aí as tradings, elas vão vendendo na frente. Muitas vezes apostando na queda do prêmio americano. Esse é o ponto. E isso não aconteceu ainda. Primeiro porque a China não tem nenhuma vontade nesse momento de alongar essas compras, pelo simples motivo de que o preço para o final do ano da soja posto China é mais caro do que o spot. E aí não incentiva ninguém. Tá bom? Primeiro porque ela não sabe como é que vai ser a margem dela lá na frente. Uhum. Esse é o ponto. Então os Estados Unidos vai precisar construir esse programa de exportação de soja, e é muito diferente o cenário do ano passado. Ano passado o Brasil estava com uma quebra de safra. A concorrência, ela até aconteceu, mas não foi muito grande. E esse ano a gente tem muita soja, como você falou. O produtor não está vendendo, está carregando. Tem gente já revisando para cima de novo a produção. Tem trading já que fala 160 milhões. A produção desse ano. E aí isso está ficando lá para o segundo semestre. Pois é. Um problema aí para principalmente administração e planejamento da comercialização do produtor brasileiro aí. Agora, Vaninho, vamos voltar para aquela questão do Brasil, né? O que a gente pode esperar em termos de preços? Chicago melhorou, prêmio parou de cair, mas tem aí o dólar indefinido ainda. Você falou que dólar você não dá palpite, mas e os outros dois fundamentos? Bom, o prêmio, Alexander, para mim bateu fundo. Quando a gente fala de prêmio maio, chegou a sair negócio a menos 75 centavos por bushel abaixo de Chicago. Deu uma firmadinha, firmou na China também. Ok. Qual é o fundamento? O fundamento que são os portos brasileiros melhoraram a execução. O tempo de espera dos navios está caindo, parou de chover. Aqui no Paraná já tem uns dias aí que não chove. Santos também deu uma melhorada. Quer dizer, a execução dos contratos está mais rápido e a penalização que acontece por causa dessa demora é menor. Além disso, nós temos todo mundo comprando no Brasil. Porque o único lugar que tem soja hoje é o Brasil. E aí, tradicionais compradores, China, etc. e tal. Mas temos uma Argentina comprando, temos Estados Unidos comprando, sérios negócios. Temos outros compradores de farelo, mas que também esmagam. Exemplo, Europa. Estão sendo incentivados nesse momento a reduzir as compras de farelo e comprar soja e esmagar lá. Isso também está acontecendo. Então são dois fundamentos que me mostram que os prêmios atingiram o fundo. Agora, falar que eles vão subir, nesse momento eu não acredito. Pode ser mais para frente, na medida em que o Brasil ficar com menos soja.
Então, por enquanto, o que está diferenciando o mercado é o preço em Chicago, aqui para o Brasil. Com certeza, é isso. Por isso que a gente vinha recomendando muito. Venda a sua soja, garanta a logística. E compre seguros de alta na Bolsa de Chicago. Vem dando certo. Muito bom. Agora, surge um fator novo aí para a gente analisar, Vanin, que na semana passada já foi divulgado pelo ministro argentino e que essa semana, tudo indica, vai ser colocado em prática, que é o chamado dólar agro, dólar soja, enfim, aquele dólar diferenciado para exportação de produtos do agro lá na Argentina. Da última vez, o que a gente viu foi uma China buscando a soja argentina para cobrir um buraco deixado pelo Brasil, porque não tinha naquele momento, e porque estava mais competitivo que a soja americana naquele momento. Podemos ver isso acontecer de novo? Bom, temos essa rodada, ela inclui a soja, entre outros produtos. Tem aí os detalhes que ainda precisam sair, mas o mercado está falando em 300 pesos por dólar. Beleza. O que está se considerando? Que o produtor argentino vai passar régua na safra velha dele. Mais ou menos deve ter na mão dele uns 5 milhões de toneladas de soja da safra velha. Essa soja ele deve vender agora e isso deve dar uma acelerada no esmagamento da Argentina, que veio janeiro, fevereiro e março muito fraco, muito abaixo dos outros anos. E somado à importação de soja, principalmente do Paraguai e do Mato Grosso do Sul, que está descendo bastante volume pelo rio. Somando essas duas coisas, a indústria argentina vai garantir pelo menos uns 2 meses de esmagamento, que seria agora abril e também maio. O impacto que a gente está vendo nesse momento é o óleo. O prêmio do óleo na Argentina hoje já deu uma queda boa em relação à sexta-feira. Só com essa expectativa de que a indústria pode se abastecer. Exatamente. Aí o prêmio do óleo já enfraqueceu, o prêmio do farelo não muito, mas deu uma quedinha e isso impacta o Brasil quando a gente fala de margem de esmagamento. Piora, no caso. Deixa eu só entender. Então não vai ser uma exportação de grão, vai ser uma exportação de derivados, é isso? Sim, igual o dezembro. A indústria argentina vai comprar soja do produtor argentino e vai precificar essa soja baseada num peso mais alto. Beleza, para o produtor funciona, ele vai receber mais pela soja, e a indústria argentina também é bom, porque ela vai movimentar a fábrica, e aí ela tem que exportar o farelo e o óleo. Ah, ok. A exportação, então, fica valendo aí para farelo e óleo, então. Não, farelo e óleo. Não isso necessariamente mesmo. soja. Eles compram a soja, esmagam e exportam farelo e óleo, equivalente aí àquela compra que foi feita. Isso aí. Só que isso não vai resolver o pepino que hoje as indústrias na Argentina têm na mão, que são 2. Primeiro, a falta de soja. Com essa produção aí, quem sabe até menos de 25 milhões de toneladas. E, além disso, tem a qualidade dessa soja. Segundo a Bolsa de Rosário, as amostras que eles estão recebendo são muito ruins. É ruim no sentido soja que não está fora do padrão de exportação e vai ser esmagada e vai produzir um farelo e óleo pior também. Esse óleo pode vir com uma acidez maior, que também não vai para exportação, iria para o biodiesel, quem sabe. E o farelo que vai ter uma outra cor, solubilidade, tem toda essa questão das características do farelo. Qual é a tarefa da indústria nesse momento? É blendar soja boa com soja ruim, pegar a soja importada do Paraguai, que tá boa, qualidade muito boa, do MS, e vai blendando e vai vendo como é que vai essa dosagem durante o ano todo. Mas o impacto é volume. Volume tende a ser bem menor do que o normal para os próximos 12 meses. Isso olhando o que vem aí da safra nova argentina, mas é importante entender o que vai ser imediatamente, o que vai acontecer imediatamente com o dólar soja, que é essa tentativa de tomar esses 5 milhões de toneladas que estão na mão do produtor argentino nesse momento, que vai dar um alívio, pelo menos momentâneo aí,
em termos de oferta no mercado interno, certo? E para exportação também. Isso, falando de farelo e óleo. Agora, Agora, de farelo e óleo. É importante que o produtor que está ouvindo diferencie as coisas. Vocação da Argentina é esmagamento. Eles vão importar soja do Brasil? Vão. Ah, pode comprar toda a soja brasileira? Não, depende, isso esbarra na logística. A Argentina consegue receber soja importada mais ou menos aí 1 milhão de toneladas via rio. Até menos, se você considerar numa média. Tem também a soja que ele pode importar do Brasil e do Uruguai via navio, mas isso também depende do vendedor, tamanho de navio, tem uma série de coisas. Portanto, não podemos achar que a Argentina vai comprar muita soja. Eu sou bem otimista, acho que vai ser 10 milhões. Mas o consenso do mercado, 7, 8. De soja brasileira e paraguaia. E do Uruguai também. Do Uruguai também. Do Uruguai também. Nesses 10 milhões estão esses 3 fornecedores. Agora, lá para Chicago, isso mexe também. Provavelmente, falando de farelo. Farelo fica mais firme. E, portanto, acaba dando uma força também para a soja em Chicago. Então, veja, de novo, nós temos um impacto positivo para Chicago. Pois é. Ou seja, administrar e ter estratégia na comercialização são fundamentais, então, Eduardo. Sim, tem que analisar bem essas informações que vão chegando. Porque a tarefa hoje do produtor é receber todas essas informações. Você imagina, nós temos aí, nas últimas 2 semanas, desde mini crise bancária, arcabouço fiscal aqui no Brasil, questão dos prêmios, uma China que está comprando, mas bem meia boca. Essa questão da Argentina, então ele tem que reunir e fazer um pente fino naquilo que realmente vai trazer impacto positivo ou não para o preço da sua soja. Então a tarefa nesse momento é fazer um filtro. Boa. Eduardo Vanin, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom te ouvir, volte sempre. Ok, um abraço a todos, boa semana. Valeu, Eduardo, para você também. Eduardo Vanin, Agriinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, várias informações, vários detalhes aí que podem influenciar na comercialização da soja daqui para frente. Um que entra no radar agora com mais vigor aí é a volta do dólar soja ou o dólar agro lá na Argentina. Carla Mendes está preparando um material especial para a gente aqui no Notícias Agrícolas, para que fique mais fácil da gente entender, para que fique mais fácil de você, produtor, poder entender como isso pode impactar de alguma forma a produção brasileira, o ritmo dos preços por aqui, a formação dos prêmios, enfim, coisas que vão fazer parte do seu dia a dia e que, consequentemente, vão estar ali na sua planilha para determinar o momento ideal de fazer a comercialização. Vamos ver como os preços encerraram lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. A gente tem para maio 15 dólares e 22 centes por bushel, 16,5 pontos de alta. Para julho, 14,95, 19,5 pontos de alta. Para agosto, 14,40, 18,75 de elevação. Para setembro, 13 dólares e 63 centes por bushel, 15 pontos mais 25 de alta também. Vamos ver o milho. Milho para maio fechou com queda de quase 3 pontos a 6 dólares e 57 centes por bushel, mas virou. A partir de julho, alta de 1 pontinho, 6 dólares e 37 no julho, 5 dólares e 78 no setembro, dezembro, 5 dólares e 67 centes por bushel. E para finalizar, a gente tem um trigo também. Olha aí, trigo também com leves oscilações positivas. Maio, 6 dólares e 93 centes por bushel, 1,25 de alta. Julho, 7 dólares e 6 centes por bushel, 2,25 de alta. Setembro fechou com 3 de alta, 7,19. E o dezembro, 7 dólares e 38 centes por bushel, subindo 3 pontos mais 75. São os números de hoje, já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri.
E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.